Para você que está chegando agora na nossa arte de tingimento, de personalização de tecido, você já se depara com essa imagem de uma estopa toda manchada. Prepare-se, vai ficar pior. Dá uma olhadinha aqui, mais manchada ainda. E por que eu tô começando com essa imagem? Porque eu quero mostrar para vocês sobre o que eu estampo. E mostrar que esse material não é descartável. Você vai utilizar e reutilizar sempre. O que eu sugiro para você é que você separe pelo menos 3 peças ou mais, e à medida que você vá trocando de cor na sua estamparia, você vai trocando também sua base. Então, eu tenho aqui alguns tecidos que estão mais carregados de tinta, já está seco porque já foi usado, já deixei para secar e vou usar novamente. E outros que têm menos tinta, porque são tecidos, são bases que eu fui colocando depois, quando já tá muito cheia de tinta e não dá mais para trabalhar com ela, eu coloco outra e coloco outra. Toda vez que você estampa, vai sobrar resíduo na sua base. E esse resíduo não vai sair. Então, você precisa de algumas bases que você não se importe de ficar manchadas. Eu tenho também uma toalha velha, que é um recurso que eu uso bastante nos vídeos. É sempre ela que eu vou colocando, coloco para secar, deixo secar um dia ou dois, lavo, retiro todo o excesso mesmo de tinta, para não correr o risco de manchar o nosso trabalho. Você vai perceber que é uma delícia fazer isso. E quando a gente começa, a gente não quer parar mais, porque a imaginação começa a fluir e é tudo que a gente quer. Então, aqui o que eu tenho? Uma base, que é um tecido. Aqui eu tenho, na verdade, um painel que eu dobrei ao meio. É um painel já que eu fiz há muito tempo atrás tem manta, tem recheio, né? Então, ele é uma camada de tecido, uma de manta, outra de tecido, tá dobrado ao meio. Pode ser substituído por um tapete. Eu só quero proteger minha mesa para não manchar muito essa mesa. Então, eu coloquei essa base embaixo. Coloquei também a estopa, e eu vou trabalhar com uma camada só de estopa. Mas eu já tive relatos de alunos que saíram dessa base e foram para a pia da cozinha e fizeram em cima da pia da cozinha, para não manchar nada, para não sujar nada, e também funcionou. Então, eu acho que cada um de nós vai se ajeitando à medida em que a sua criatividade vai te conduzindo, tá? Então, eu vou ficar com uma base, que é, no meu caso aqui, é uma camada de tecido, uma manta, outra camada de tecido e eu dobrei ao meio. Vou ficar também com uma estopa, eu chamo isso de estopa, tem gente que chama de juta, dobrada ao meio. E eu tenho outras duas aqui, uma mais ralinha e outra mais fechadinha, vocês vão ver por que essa diferença. Hoje, nós vamos começar trabalhando com tecido colorido, mas ainda com base clara. Então, por exemplo, eu escolhi esse lilás aqui da Tecidos Caldeira. É um tecido que já vem com alguma, não é uma cor que é chamada sólida, né? Não é uma cor lisa. Ela já tem alguma estampa, ela já tem uma poeirinha bem suave aqui. Eu gosto muito dessa estampa, não vejo problema nenhum na estampa, mas é que eu quero personalizar para ficar exclusivo. Então, eu vou trabalhar em cima da base lilás. Nós temos um outro grupo fechado que trabalha só sobre tecido branco. Então, se você quiser participar desse outro grupo, entre em contato com a gente, que eu vejo, te passo as informações, tá? Como nós personalizamos? Eu uso tinta Fashion Colors, que é a antiga Aquarela Silk. Eu devo ter ainda até algum tubinho antigo dela. É a mesma tinta. Só que quanto mais fresca for a tinta, vamos dizer assim, quanto mais dentro da validade, mais fluida ela é, porque ela vai formando aqui, ela vai decantando aqui embaixo, olha. Então, quando você vai usar, você tem que dar uma chacoalhada para misturar bem toda a tinta, tá? Se você deixa essa tinta muito tempo parada, como é o caso, por exemplo, dessa minha azul, olha, ela praticamente seca aqui no fundo. Então, por isso tem que estar sempre chacoalhando ela. E eu guardo sempre em pé, eu não deito, eu deixo sempre desse jeitinho mesmo, ó. Chacoalhou, ela já vai soltando. Então, é importante você, quando for fazer a sua personalização, pegar todas as tintas que você vai usar e já dar essas chacoalhadas nela, porque durante o processo,
a gente fica mais acelerado, não dá pra ficar fazendo isso durante o tingimento. Então, olha, tá percebendo como ela já vai misturando? Se você não misturar, o que vai acontecer? Muda um pouquinho a cor dela. Ela fica um pouquinho menos espessa, então ela não vai cobrir tanto. Opa, que já tô até espirrando ali. Então, já vi que nesse aqui eu já vou começar com azul, né? Porque eu já fiz arte aqui. Mas, você pode usar luva ou não usar luva. Eu gosto de trabalhar sem a luva. Depois, eu deixo o dedinho de molho, água morna, sabonete. Se tiver muito difícil de tirar, um álcool 70. Aí, eu passo a minha acetona, tal, faço a minha unha e fica bonitinho. Hoje é sábado, gosto muito de fazer isso no sábado, porque daí eu já sujo bastante a minha mão, mas você pode usar luva, não tem problema. Muitas pessoas não suportam muita tinta na mão, então você pode usar luva. Para fazer o nosso relevo, os efeitos da nossa estamparia, eu uso várias coisas diferentes. Eu uso todo tipo de material que suporta calor, porque nós vamos usar um ferro quente. Então, o meu ferro, ele já tá até todo sujinho. Por mais que eu limpe, a borracha, ela vai impregnando a tinta. Por mais que você limpe, ele não volta a ficar branquinho. Então, você tem que deixar um ferro exclusivo para isso. Mas eu limpo a chapa do meu ferro e eu uso normalmente aqui no ateliê para passar meus patchworks. Se você limpar direitinho o ferro, não tem problema, tá? Então, um ferro de passar bem quente, o meu aqui tem 2000 watts. Você vai precisar de todo tipo de material que suporte calor, que suporte os 2000 watts do ferro. Aqui eu tô usando renda guipir, então eu tenho 2 modelinhos de renda guipir aqui. Eu vou usar recortes de MDF, deixa eu tirar esse para não confundir. Recortes de MDF. Aqui, qual é a espessura desses recortes? Se você usar o muito fininho, mais fininho que tem, ele vai umedecendo, ele vai amolecendo. Então, você precisa trabalhar com ele com muito cuidado, porque ele acaba se decompondo, ele acaba soltando. Aqui, alguns pedacinhos aqui, você já percebe que ele não vai durar tanto tempo, porque ele começa a se soltar, olha. Mas, vale muito a pena usar, porque eu acho que ele dá faz uma decoração bem legal. Então, esse eu vou usar até acabar. Mesmo porque a minha intenção não é pegar todo o desenho perfeito. A minha intenção é como se fosse um carimbo mal feito no tecido. Então, eu tenho esses fininhos, tenho esse que é um pouquinho mais grosso, que dura mais e que também funciona muito bem. Esses, nessa espessura, você consegue estampar várias vezes com ele. Então, vamos ver. Aqui eu tenho uma régua, olha só o estado da minha régua, muito legal, né? Essa régua aqui também suporta calor, mas ela é plástico e ela deforma. Mas como eu só quero carimbar, então eu continuo usando, não tem problema nenhum. Vamos ver qual é a espessura do nosso meio centímetro, tá? O MDF de meio centímetro, ele dura mais. Esse aqui deve ser, ó, 1/4. Então, esse aqui é o 0,25. Ele também fica bom, mas você precisa ter muito cuidado, porque como o processo todo é molhado, e o MDF é uma poeira, é um pó de madeira com cola, no processo térmico ele amolece. Então, o de meio centímetro, ele aguenta melhor. Então, vamos lá, essa torre Eiffel aqui é o de meio centímetro. Tem um pouquinho, tá entre o meio centímetro, é um pouquinho mais... Olha aqui, é um pouquinho mais fino, tá? Também é bacana. Esse também é de meio centímetro, esse é um intermediário igual a torre. Então, eu tenho 3 espessuras aqui. E todas elas, vocês podem ver que eu uso e reuso e não tem problema nenhum. Então, você pode comprar guipir, você pode comprar recortes de MDF para fazer os seus carimbos. Você pode usar a régua de plástico, porque o plástico, ele suporta o calor, mas ele deforma. Então, ele não vai colar no seu tecido, mas ele vai ficar todo deformado. Não tem problema, porque o que a gente quer é carimbar. A gente não quer uma imagem nítida. Se você quer uma imagem nítida, vai desenvolvendo suas técnicas até obter uma imagem nítida. Outra coisa que eu uso é o stencil. O stencil, esse stencil fininho, ele serve, ele não vai colar no tecido, ele vai marcar, vai ficar bacana,
Mas eu tenho um stencil que é daquele grande e que ele é mais grosso. É uma mandala grande e ele é grosso. E eu uso direto o calor do ferro, sem problema nenhum. E muitas vezes o stencil vai impregnando de tinta. Então, não tem problema nenhum. Se tiver seco, ele pode ficar manchado, mas se tiver seco, ele não vai transferir mais para o tecido, ele não vai contaminar, ele não vai mesclar as tintas, tá? Hoje eu vou experimentar umas rodelinhas de MDF que eu comprei. Então, essas coisas são bacanas porque você vai reutilizar, você paga muito pouquinho e dá um efeito muito legal no seu material. Outra coisa, existem alguns materiais, essa aqui, por exemplo, é uma pipeta. A pipeta, ela serve para você medir a quantidade de tinta que você vai colocar aqui, se você quiser fazer misturas. Eu ainda vou fazer uma aula só das misturas, tá? Hoje nós vamos trabalhar com as cores do jeitinho que elas vêm nos frascos. Exceto, assim, uma mistura básica de amarelo com vermelho para obter um laranja, por exemplo. Meu laranja aqui tá acabando. Então, se eu quiser alguma coisa laranja hoje, eu vou ter que misturar um amarelo com vermelho. Nada muito detalhado. Se eu quiser alguma fórmula para obter, por exemplo, o verde Tiffany, que é uma cor muito rigorosa, porque se você põe muito azul, você fica um azul. Se você põe muito verde, ela passa para o verde. Então, aquela transição, quando você quer chegar naquela transição e quer repetir aquela cor, aí a gente aconselha usar uma pipeta e marcar a quantidade de tinta que você colocou na sua mistura. Às vezes, nós fazemos misturas e deixamos essas misturas, guardamos essas misturas. Então, é bom ter frasquinhos. Pode ser um frasquinho assim, ou pode também ser um potinho de maionese. Eu coloco a minha tinta aqui, fecho e tá tudo bem. Ou, se você quiser, também pode ser esses frascos de maionese, de ketchup, que funcionam muito bem. Porque o que você precisa é fechar bem essa tinta, para ela não derramar e para ela não evaporar, não secar, tá? Vamos parar de falar e vamos trabalhar? Então, tá bom. Então, primeira coisa que você vai precisar é água. Vou encher minha vasilha de água e já volto. Prontinho. Eu coloquei um pouquinho de água numa vasilha e eu vou molhar meu tecido. Não precisa lavar antes, mas se você quiser lavar também não tem problema, pode lavar. O importante para mim aqui é que não tenha sabão, não tenha amaciante, seja um tecido que, como veio da fábrica, ou que você lavou bem lavado. Pode ser um tecido usado, se você quer só experimentar. Então, olha, eu molhei, ainda tem uma parte seca, volta cá, vamos molhar ele todo. Quer deixar ele impregnar um pouquinho aqui, encharcar, pode deixar. Quando eu comecei as minhas primeiras experiências, eu deixava o tecido bastante encharcado. Então, você tem uns efeitos bem legais, mas o seu ferro de passar fica bastante sujo. Então, se você não encharcar tanto, você vai conseguir também um efeito bem legal e o ferro de passar não vai sujar tanto, tá? Então, olha, molhei. Molhei, tá bem molhado. Vocês viram que eu só tirei o excesso de água. Vou pegar um saquinho plástico, reservar, e aqui, olha, eu vou fazer uma ajuntada. Juntei tudo, vou pôr dentro de uma vasilha, pra não fazer muita sujeira, né? Mas você poderia fazer direto aqui, não tem problema. E agora, eu vou dar uma pingadinha nas cores. Mas eu vou querer dar uma mexidinha aqui. Se você não quer sujar o seu dedo, você pode usar um palito de churrasco, o cabo de uma caneta, alguma coisa assim, né? Eu vou usar um lápis. Poderia ser qualquer outra coisa. Então, olha, como eu vou trabalhar com uma cor clara, um lilás, vou experimentar usar aqui uma violeta. Ó, violeta. Que bonito, hein? Toda vez que você sujar a mão, se você quiser, você pode lavar, deixa uma toalhinha que você sabe que vai manchar, né? Que você já falei que tudo que mancha com essa tinta, ela não sai. Então, você deixa uma toalhinha do lado para enxugando sua mão. Seja feliz. Aproveite. Olha, então, eu vou colocar um pouquinho do violeta.
Ah, esse tecido colorido é diferente do branco. Quem tá aí que já fez a outra turma que fez com branco, vocês vão perceber que se eu fizer no mesmo tecido, à medida que eu tô falando, a tinta já tá impregnando ali, eu não deveria nem tá parando, então não vou parar muito não. Mas se você fizer o mesmo tecido, vou separar as cores para poder passar para vocês, que eu sei que tem gente que fica anotando, né? De novo, eu coloquei a cor. Como eu já tenho uma base de outra cor, eu não vou obter a cor que está falando ali no meu vidrinho. Eu vou obter a cor que é a mistura da minha base que já tem com aquela. Então, se fosse um fundo branco, eu tenho um resultado. A mesma tinta num fundo lilás, você vai ter um outro resultado, porque ela não cobre a cor anterior, ela se mistura, ela se mescla a cor anterior. Então, vamos ver, eu coloquei aqui um verde musgo, coloquei um violeta, e se eu colocar alguma coisa clara, vai fazer pouca diferença, mas eu vou colocar, vamos ver, um amarelo. Amarelo cádmio. Tá? Misturei. Verde, amarelo, roxo e lilás. Pronto. Então, agora eu vou dar uma cutucada aqui. Qual é a minha intenção aqui? Aproveitar toda a tinta que tá aqui nessa caixinha aqui. Tudo que veio pra cá. Se você quer que fiquem manchas grandes, daqui você já abre e já vai pro ferro de passar. Mas eu gosto muito, olha, tem tinta só de um lado, o outro lado praticamente não tem. E daí é importante ver qual é o direito e o avesso. O direito é esse lado mesmo. O tecido estampado, se você colocar tinta do lado avesso, você pode ter um efeito diferente. Então, eu quero colocar do lado direito, ó. Vou colocar dentro do meu saquinho. Vou dar uma enroladinha. Vocês viram que eu enrolei feito rocambole, né? Tá um pouquinho diferente do que nós fizemos no branco. E eu vou dar uma torcida. Vamos ver como espalhou essa tinta. Tá muito centralizado ainda? Tá. Então, eu quero um pouquinho mais de tinta aqui no meio, tá? Ajunta tudo. Vamos pôr mais lilás? Gostei dessa mistura aqui do... Lilás não, violeta. Gostei dessa mistura aí. Tá vendo a diferença já? Olha, dali pra cá. Então, vamos lá. Não tem problema. É bem assim, intuitivo, orgânico, como está na moda dizer, né? Orgânico é aquilo. Ai, deu vontade de fazer isso, então faça, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui, vou voltar pra dentro do saquinho, mas como eu enrolei como rocambole, tem uma área que ficou livre de tinta. Eu quero que pegue todo o meu tecido, tá? Então, o que eu faço aqui agora? Vou torcer. Vou deixando o ar sair, ó, e eu vou torcendo. Muito bem, vejamos, e agora? Ótimo, manchou mais, agora sim. Direito do meu tecido é esse aqui. Direito pra cima, tá? Ele tá bem molhado. Vamos lá. Bom, então, eu vou começar usando o nosso MDF, tá? Então, vou puxar mais pra baixo aqui, vou colocar o MDF aqui e venho com o ferro quente sobre ele. Então, tirei, olha. Vou mover o MDF e vou de novo. Novamente. Quando você coloca o ferro, você tem que ter o cuidado dele não tocar a estopa, tocar só o MDF. Então, você vem com ele bem retinho, sentir que tocou o MDF, você tira. Porque se tocar a estopa, você já consegue um outro efeito. A gente vai fazer um na estopa. E quanto mais tempo você fica, mais ele seca a tinta. Então, se secar muito a tinta, corre o risco de você queimar o tecido. Então, você vai movendo o tecido. E eu trabalho com um tecido pequeno. Então, vocês viram que eu tô aqui com uma pecinha de 50, cortei 50 centímetros na altura,
cortei ao meio e ao meio. Então, eu tenho aproximadamente aqui 35 por 50. Ah, que bonito que vai ficar. Então, eu tô fazendo o carimbo. Certo? Olha que bacana. Depois eu faço foto deles lá fora, no tempo, né? Com a luz do sol. Que vai ficar bem mais interessante. E aqui eu vou movendo e vou fazendo isso, tá? Até o final. Esse processo eu não copiei de ninguém. Isso aqui eu fui fazendo conforme foi acontecendo na minha vida. Eu precisava uma vez ir a um encontro de artesanato e eu tinha que ir com uma camiseta trabalhada num artesanato qualquer. E eu resolvi fazer um tie-dye meio na... Porque eu não ia, na última hora eu falei, não, eu tenho que ir. E eu não tenho nenhuma camiseta trabalhada com artesanato, o que que eu faço? Daí eu resolvi fazer uma camiseta no tie-dye e tinha que secar rápido. E quando eu fui, na verdade, fui para uma prensa térmica, que eu tinha uma prensa térmica, e quando eu desci a prensa eu percebi que eu melhorava a cor. Então, a chapa quente me resultou numa imagem. E daí eu fui movendo a camiseta e fui descendo a prensa térmica, fiz uma camiseta cheia de retângulos, assim, que ficou muito legal. Todo mundo gostou muito. E eu falei, nossa, que legal, essa tinta com ferro de passar me dá um efeito. Inclusive, naquela camiseta ficou com sobreposição, ficou show. Então, quando eu resolvi agora na pandemia, eu precisei tingir tecidos, porque na pandemia eu não tinha o que eu precisava, eu acabei vindo para trabalhar um pouquinho mais essa possibilidade da chapa quente. Como eu não estava com a prensa térmica, porque na pandemia eu tranquei meu ateliê e saí correndo, como alguém que está fugindo, sei lá, eu do monstro que está chegando, eu só tinha o ferro de passar, experimentei, funcionou, e tô já faz um ano fazendo esses tingimentos, tá? Quase um ano. Então, vamos lá. Consegui o efeito carimbo. Então, tá bem carimbada, olha, tá bem legal. Consegui a mescla de cor, que ficou bacana. Então, agora, eu venho com o ferro, tecido ainda úmido, sobre a base, e eu vou secar meu tecido. Então, novamente, eu coloco e vou movendo, olha a diferença que já vai dando. Coloco o ferro e vou movendo. Se eu fizesse primeiro esse processo sem o MDF, a chapa do meu ferro seria a estampa. Então, a chapa do ferro, ela também vai criando umas bolinhas e vai dando um efeito. E ela vai ficando suja, olha. Você pode tanto deixar, porque esse resto de tinta remove tinta, tá vendo? Eu vou limpar a base agora. Vou limpar aqui do lado, é muito simples, é só você passar em cima de uma toalhinha velha, que ele já tira. Então, eu tenho uma toalha, vou mostrar pra vocês, não se assustem. Ó, uma toalhinha velha, um trapinho mesmo de toalha velha. Quanto mais cheio de tinta que você já tenha usado da primeira vez, olha, limpei bastante. Quanto mais resto de tinta tenha nessa toalha velha, mais rápido ela vai secar o seu ferro. Então, vamos lá, eu vou secando e daí você vai conseguindo outros detalhes, porque a tinta, eu já vou mostrar. Ó. A tinta em contato com a estopa te dá outro efeito. Pronto. Quando faz tsh, ficou carimbo. Quando fez tsh, pode contar aqui. Tem um carimbinho. Ah, Eunice, eu queria mais. É tão pouco, eu queria mais. Isso aqui é muito pouco, eu queria colocar mais efeito aqui. Eu queria que ficasse mais desse jeitinho. Porque ali ficou mais e aqui ficou menos. Então, vamos lá.
Quando a gente quer impressionar, a gente já faz a coisa diferente. Mas quando a gente quer ensinar, a gente precisa mostrar todos os detalhes, né? Então, vamos conversando aqui, fazendo e conversando, olha. Agora, eu vou passando. E você vai falar pra mim, Eunice, mas na base branca aparece muito mais. É aquilo que eu falei pra vocês. A base branca, ela reflete... A base branca que eu digo, para quem não fez a outra turma, é o tecido branco. Então, o tecido branco, ele reflete muito mais toda a cor que você coloca nele. Ele é branco e ele vai refletir aquilo que você colocou. Então, se eu quero uma cor, por exemplo, um azul clarinho, eu posso diluir o azul e colocar o branco dentro da tinta azul diluída. Eu não preciso do azul claro. Mas esse aqui é um tecido que já tem uma cor. E eu coloquei uma outra cor sobre. Então, por que ela reflete e ela não reflete? Então, aqui, olha, ela refletiu porque meu ferro estava limpo, primeiro ponto. Aqui, ele já estava impregnado de tinta. Então, a tinta que estava no ferro, ela retirou a tinta que estava sobrando por aqui. Já é uma segunda situação. Se fosse o tecido branco, ainda pareceria, porque o tecido branco, ele puxa mais a tinta. O colorido já não reage como o branco. Se vocês assistirem, participarem da turma de tecidos brancos, vocês vão ver que a gente coloca o ferro, ele já carimba. O próprio ferro já fica carimbado. Onde tem bastante pigmento e eu coloquei sobre a estopa, eu consigo os risquinhos. Onde eu coloquei sobre o MDF, eu consigo o desenho do MDF. Agora, eu vou lavar, vou retirar o excesso de tinta, ele tá seco. Então, você pode olhar pelo lado de cá, que esse tecido já tá seco. Então, eu vou molhar ele. Ó, vamos ver se sai tinta. Ó. Importante toda vez que você tinge, lavar. Depois que você conseguiu o resultado que você quer, você vai para uma vasilha maior, coloca sabão em pó e pode lavar tudo, todos os seus tecidos. Eu jogo na máquina de lavar, faço uma lavagem na máquina de lavar com sabão em pó, com detergente de cozinha. Eu prefiro até o detergente de cozinha do que o próprio sabão em pó. Podem reparar, soltou mais tinta aqui do que no branco. O branco absorve todinha a tinta, o colorido, ele absorve menos tinta. Então, por exemplo, eu quero um pouquinho mais de manchinhas, tá? Mas se eu vier agora com a tinta pura, eu vou cobrir o que eu já fiz. Então, eu vou diluir um pouco a tinta. E eu vou manchando à medida nos pontos em que eu quero. Eu quero, por exemplo, aqui. Então, eu poderia falar, não, tá bom, deixa assim, é pra patchwork, eu vou cortar, eu vou ter cores ali, vai dar um efeito. Vocês viram nos meus vídeos como fica bacana. Às vezes, aquele tecido que você olha e fala, ficou horrível, é o tecido que mais combina depois com o seu patchwork. Já aconteceu isso comigo umas 5 vezes, então eu não vou mais achar que o tecido ficou horrível, tá bom? Mas digamos aqui, olha, falo demais, gente, porque eu preciso falar muito, é muita informação. Então, aqui, quero manchar um pouquinho aqui. O que eu posso fazer? Vamos lá, eu posso pegar um pouquinho de água, então, vou pegar lá. Cadê a nossa pipetinha aqui, ó? Vou pegar um pouco de água com a pipeta. Coloquei água aqui, ó, bem um pouquinho, peguei, vamos lá, duas pipetinhas me dá o quê? 1, 2, 3, 10 ml. Então, aqui, ó, tem uma colher de sopa de água, tá? E que cor nós vamos usar? Vamos pôr o verde? Então, vamos lá, chacoalhei o verde, coloquei umas gotinhas do verde. Pronto, diluí o verde, tá? E eu posso fazer algum arranjo aqui, dobrar, manchar, posso pingar aqui, posso mergulhar ele, vou mergulhar, vai. É bem intuitivo mesmo, bem maluco. Quanto mais maluco, melhor, né? Aqui, ó, tem um pouco aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pronto. E eu quero o efeito da estopa. Bem pouquinho. Mas consegui, olha lá, já manchou um pouquinho.
Já manchou um pouquinho mais. E assim você vai estampando o seu tecido. E depois que você secar todo o tecido, você lava. Vou repetir, tira o excesso de tinta. Vem pra cá, seca de novo no ferro. E depois você lava com detergente ou com sabão em pó. Eunice, tudo isso não estraga o tecido? Não estraga, gente. Você vai fazer tudo isso sempre com muito cuidado, né? Então, eu tô fazendo tudo isso, mas vocês estão vendo que eu tô tendo cuidado com o tecido. Eu não tô amassando, embolando. Eu venho com ferro, posiciono, movo. Então, tenho sempre muito cuidado. E essa tinta não vai sair. Então, depois que você fizer todo o processo, ela não solta. Ups, perdão.